Isso não é diretamente para mim e para você, para quem a misericórdia de Deus seria. Então nós precisamos apagar da nossa mente a ideia de que Deus não está querendo me perdoar, mas Ele é essencialmente misericordioso. Então derramar misericórdia para Ele é simplesmente agir de acordo com quem Ele é simplesmente ser Deus. Quando Deus demonstra misericórdia, Ele age de acordo com Ele mesmo. Sabe quando você faz alguma coisa sem esforço, uma coisa muito natural? Por exemplo, o hábito de você já acordar e lavar o rosto e escovar os dentes, isso é muito natural para você. Ou se você é uma pessoa de muito contato físico, você tem o hábito de abraçar as pessoas que você gosta. Mas isso é natural de você, você não está se esforçando para isso. É diferente de quando você está se esforçando para construir um hábito para se tornar uma pessoa diferente. Quando você quer mudar seus pensamentos, quando você quer parar de ser um reclamão, por exemplo, ok, isso é lindo, mas vamos falar aqui sobre a sua essência. A gente sabe que grande parte das vezes e na maior parte do tempo, nossa essência está fazendo algo que não agrada a Deus, mas isso é a nossa natureza humana. Às vezes, quando a gente olha para Deus, a gente quer projetar nele aquilo que a gente vê na gente, que é óbvio que tá errado, mas por causa do dia a dia e das coisas que a gente aprende culturalmente, a gente não percebe o tamanho do erro até ir para a escritura. E esse livro, Manso e Humilde, me ajudou a ver isso melhor. Enquanto nos esforçando para conseguir perdoar alguém, isso é natural para ele. Enquanto nós estamos nos esforçando para ter mais paciência, isso é natural para ele. Isso precisa ficar claro pra gente porque é o que a Bíblia está dizendo. E eu vou ler um trecho para você. Em Isaías 55 fala: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Rico em perdoar. O autor do livro Manso e Humilde, nesse capítulo que eu acabei de ler um trechinho para você, fala de Efésios 2, quando Paulo diz: Deus, rico em misericórdia, nos ressuscitou dos nossos delitos, porque nós estávamos mortos no nosso pecado. Isaías 55 soa muito semelhante para mim quando eu paro para pensar que aqui ele está falando diretamente com o pecador, ele está falando perverso, mude seus pensamentos, se arrependa do seu caminho, e é o mesmo trecho que Isaías diz: busque o Senhor enquanto se pode achar. Então, se isso não é diretamente para o pecador, para quem seria? Se isso não é diretamente para mim e para você, para quem a misericórdia de Deus seria? Então, nós precisamos apagar da nossa mente a ideia de que Deus não está querendo me perdoar. Deus não é tão misericordioso quanto a Bíblia fala. Entende o peso de dizer uma coisa dessas? Porque se ele permitiu que este livro fosse inspirado por tantas pessoas em tão longo período de tempo, eu realmente acho impossível que a palavra misericórdia se repita tantas vezes, em tantos contextos, em tantas histórias, de tantos personagens diferentes, por um acaso. Eu citei aqui Isaías e Efésios, mas tem muitos outros trechos da Bíblia que vão defender essa grande misericórdia de Deus e eu quero deixar isso aqui na tela para você, caso você queira tirar um print depois e você mesmo meditar. Porque é um erro muito grande a gente querer olhar para Deus como se ele fosse maldoso como a gente é. Porque com certeza não é isso que ele é. Com certeza ele é o único bom capaz de nos transformar e de nos perdoar. E por favor, quando eu tô falando de misericórdia, não quero que você pense, então agora eu posso desleixar. Não. Ele também é justo. Deus é perfeitamente misericordioso e perfeitamente justo. É por isso que isso nos constrange, porque nós não conseguimos imaginar alguém que está perto para nos corrigir, ao mesmo tempo que está perto para nos perdoar. Talvez por muitos padrões humanos, com que alguém que nos corrige não é exatamente alguém que sabe nos acolher quando a gente está disposto a mudar, mas saiba que o padrão de Deus não é o padrão dos homens. Ele é rico em misericórdia e o quanto antes você entender isso, você vai ver o quanto ele está disposto a mudar da sua vida e o quanto ele está disposto a te ajudar a enfrentar coisas que você não faz ideia de como enfrentar.
Por hoje é isso.